Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente, né? Continuando nossa série de vídeos sobre temas políticos diversos e uma série de coisas. Eu gostaria de falar hoje não só necessariamente sobre literatura, né? Como os últimos vídeos eu vinha falando sobre indicações de livros e tudo mais. Mas eu gostaria de falar, né, de algo que é institucionalizado e que vem se descentralizando, que sempre fez parte de nossas instituições como sociedade, né, na nossa própria constituição humana, que são, né, as instituições destinadas, né, a se passar as mensagens, a se criar as narrativas, que é hoje vulgarmente chamado como mídia, né, aquelas que têm o poder da palavra, o poder da mensagem, e como isso sempre foi usado de uma forma pensada, né? Se você detinha o poder da informação, você sempre teve poder concentrado nas mãos. Quando a gente vivia, por exemplo, nas sociedades pré-societais, pré-civilizacionais, por exemplo, se você pega, por exemplo, o que eles chamam de pré-história, né? O que marca basicamente nós enquanto humanos, da nossa racionalidade, é a habilidade de contar histórias, né? E essa habilidade de contar histórias, não necessariamente ela tem uma validação como real. Daí vem a mitologia, daí surge a questão do mito e tudo mais. Mas não é nessa questão que eu quero dizer, né? Os líderes das sociedades totem e tabu, das sociedades pré-societais, né, não eram necessariamente aqueles que tinham a habilidade de abater um bisão ou de cortar exatamente de uma forma correta a carne, ou que tinham a técnica de se fazer o fogo, por exemplo. Não necessariamente eram esses os líderes. Os líderes eram aqueles que sabiam fazer uma certa leitura do terreno, uma certa leitura da natureza, mas não só isso, eram os observadores. Mas através da observação, o que a observação dava a esses líderes? Ela dava justamente a informação. Quando se ia ter uma caça, por conta da sua observação e da sua capacidade de leitura do terreno, ele tinha a informação de onde estava o bisão, por exemplo, a ser abatido. Ou quando se começaram os primeiros sentimentos de grupo, né, sentimentos tribais e de brigas entre grupos, né? Vamos lembrar, por exemplo, da disputa entre o Homo sapiens e os Neandertais, os Cro-Magnon também. O que acontecia? Os líderes eram aqueles que sabiam que determinado terreno era hostil, porque estava justamente dominado por uma nação, vamos dizer assim, não era nação no sentido de hoje, mas estava dominado nas mãos, por exemplo, de um grupo que era o grupo adverso, era o grupo rival. Então, essas informações, elas eram monopolizadas por esses líderes. E não havia o interesse de se descentralizar a informação. Não havia o interesse de que todo mundo soubesse as coisas que ele sabia. Porque se todo mundo soubesse o que ele sabia, ele perdia os seus privilégios, ele perdia o seu status, né? Se a gente vê, por exemplo, os escribas no Antigo Egito, né? Os escribas no Antigo Egito, eles eram considerados divinos, né, porque eles tinham o dom de escrever por meio dos hieróglifos, né, que foi descoberta a pedra Rosetta, do François Champollion, né, e eles eram considerados sagrados porque eles tinham o poder da escrita e da leitura e da interpretação. A escrita já surge como algo político, e a escrita nada mais é do que se passar uma informação. Né? Quando você tem lá na Suméria, por exemplo, ali na Mesopotâmia, né, a escrita cuneiforme, que foi a primeira escrita, não era todo mundo que sabia escrever. E vergonhosamente o Brasil até hoje, a gente tem esse problema de analfabetismo, e o problema não só dos alfabetizados, vamos dizer assim, que sabem ler, mas não sabem interpretar, que seriam os analfabetos funcionais, né? Ao longo dos anos, a alfabetização ela foi se descentralizando, ela foi se tornando mais horizontal, né? Então o que aconteceu, por exemplo, principalmente, já dando um salto na história, depois da imprensa de Gutenberg, né? A imprensa de Gutenberg foi aquele que criou a imprensa na Alemanha, né? E a partir daí se começou a ter narrativas sobre os estados, sobre os países. Né? A imprensa ela surge justamente
para construir narrativas e consolidar o poder, não só do Estado, que o Estado vai ser mais tardio, mas consolidar o poder do rei ou do grupo dominante, né, no absolutismo, por exemplo, consolidar aquele poder sobre aquela população. E para se fazer isso, se cria narrativas, se cria histórias que vão ser reproduzidas ao longo dos anos, né? Que são os mitos fundadores de origem daquele povo, das guerras, dos atos heróicos, dos personagens heróicos, dos líderes, dos ídolos. E tudo isso foi feito pela imprensa, que foi chamado do capitalismo editorial. E esse capitalismo editorial, ele é a base do que vai ser justamente, por exemplo, os folhetins aqui no Brasil no século XIX. O próprio Machado de Assis escrevia pelos folhetins e tudo mais. E isso é o embrião da imprensa como nós entendemos hoje. Embora hoje, mais para frente daqui nesse vídeo, eu gostaria de dizer o que vem mudando em relação à informação centralizada, que está se descentralizando. E o que isso acarreta e no que isso vem mudando. E a meu ver, já adiantando, eu vejo isso como algo muito positivo, né? Porque é você democratizar mais a informação. Mas a gente já vai chegar lá para falar disso e tudo mais, né? Uma coisa importante também foi a relação dos protestantes com a questão da alfabetização, né? A forma com que o fiel tinha relação justamente com a questão de interpretar a Bíblia, de se interpretar a Bíblia, né? É uma coisa que os católicos não fizeram, né? Então, as reformas protestantes elas tiveram um boom, um grande número de alfabetizados, né? Por conta dessas reformas, justamente por fazer o indivíduo ter que ler a Bíblia e interpretar, e não o padre, né? Então o pastor estimulava que o fiel aprendesse a ler para justamente fazer isso. E isso foi um primeiro indício de democratização, justamente não só da informação, mas da própria alfabetização. E a meu ver, o maior crime que um Estado pode fazer é não alfabetizar a sua população, privar a sua população do direito à palavra, do direito à leitura. Isso é um dos maiores crimes que o Estado pode fazer. Assim como é um grande crime que a informação ela esteja nas mãos de poucos, ela esteja concentrada nas mãos de um ou dois ou de um conglomerado que sempre deteve o poder ou detém o poder e é capaz de decidir sobre o devir, sobre o futuro e decidir sobre as pessoas também, né? Então, a partir das narrativas e construções de Estado, você tem nomes importantes e literatura importante que estudamos e lemos até hoje, como Ivan Ioé, como todas essas histórias que narram mitos de fundação, mitos fundadores da nação, né? Isso vai ser muito resgatado e utilizado nas construções de Estado do século XIX, né? E a imprensa ela teve um papel importantíssimo, porque até então, ao longo dos anos, as pessoas já estavam mais informadas no sentido de ter habilidades de leitura, alfabetizadas, né? E após o fim da escravidão nos Estados Unidos, eles tiveram um processo diferente do Brasil, porque já antes mesmo da abolição nos Estados Unidos, muitos dos escravizados eram alfabetizados justamente para introduzirem a cultura cristã, né, a religião cristã nessas pessoas, e que eles mesmos tinham que ler e interpretar a Bíblia dessa forma. Tem inclusive algumas leituras, né, de escravizados rebeldes que começaram a questionar todo o sistema de opressão da escravidão, justamente por fazer uma interpretação diferente da Bíblia, que era aquela que os seus senhores gostariam, né? Enfim, o que eu estou querendo dizer com tudo isso é que, se por um tempo a escrita ela era uma coisa apenas de uma elite privilegiada, hoje ela é banalizada, ou seja, ela é popularizada, ela foi popularizada ao longo dos tempos, né? E isso é uma coisa que vem acontecendo com a mídia, que até pouco tempo atrás, detentora do monopólio da mensagem, né? Ela vem sendo questionada e descentralizada com as redes sociais, né? Se a gente pega, por exemplo, o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda da época varguista aqui no Brasil, né? Como o rádio foi importante para justamente passar a ideologia do governo e se manter
aquela ideologia numa população que deveria ser não só convencida, mas era mais persuadida, era uma forma mais de coerção do que de convencimento, né? O Unamuno falou naquele discurso importante: vocês podem vencer, mas vencer não significa convencer. Então não quer dizer que a centralidade da Voz do Brasil, aquele programa famoso no rádio, que era um programa que inclusive existe até hoje, mas sem o poder que tinha antes, era um programa que passava toda aquela mensagem para a manutenção do status quo, a manutenção da ideologia vigente, não necessariamente convencia a todos. Você tinha dissidentes e pessoas que não concordavam, mas boa parte do país era informada justamente pelo Departamento de Imprensa e Propaganda e a questão do rádio, né? A televisão vai desempenhar um papel muito semelhante quando ela vem ao Brasil, né? Estou focando aqui mais no Brasil. Primeiramente nos anos 50, depois no início dos anos 60, até mesmo antes da televisão a cores, né? E havia uma figura muito emblemática, né? Que foi o Assis Chateaubriand. Assis Chateaubriand, o magnata das comunicações, inclusive ele foi um dos que mais colaborou para o acervo do MASP, né? O nosso Museu de Arte Moderna aqui em São Paulo, né? E que fica ali na Paulista, né, na Avenida Paulista, a avenida mais famosa de São Paulo e do Brasil, creio eu. E ele seria o nosso Randolph Hearst brasileiro. O William Randolph Hearst, ele foi um magnata das comunicações nos Estados Unidos no início do século XX. Né? É dele que vem a expressão imprensa marrom. Né? A imprensa marrom seria a imprensa sensacionalista. E ele foi um daqueles que se aproveitou muito, por exemplo, da Revolução Mexicana, da figura do Pancho Villa também, para justamente começar a criar um método de fazer notícia que visava agregar mais a audiência do que necessariamente se transmitir uma verdade. Daí que vem a palavra sensacionalismo. Esses telejornais que ainda existem até hoje, que pegam um recorte de algo e ampliam ou potencializam aquilo na intenção de simplesmente se fazer o sensacionalismo, é claro, mas fazendo isso, agregando uma audiência maior, e aí a mídia ela é pautada pelo mercado, e enquanto mais audiência aquela notícia ou aquele evento tiver, mais ela terá anunciantes, mais ela terá lucro e uma série de coisas. O mercado, como ele dita quase todas as instâncias da vida humana, ele passou a ditar a mídia também. Então, a mídia ela começou a ter que transmitir não necessariamente a verdade, mas ela tinha que fazer uma verossimilhança. A verossimilhança é algo que parece ser verdade, mas não necessariamente ela representa o real. É claro que como estou fazendo nesse vídeo aqui, e como muitas pessoas hoje em dia fazem, é impossível você transmitir o real. A nossa própria visão ela já limita o real. Se a nossa visão já limita o real e a gente está na realidade com nossos sentidos aflorados, a questão sensorial, a questão auditiva, do tato, paladar, das sensações, se isso já limita o real, né? Aquela pergunta, o que é a verdade, né? O que é o real? Talvez o real e a verdade estão em si mesmos, né? Mas se isso já limita, quem dirá a tela de uma câmera? Isso limita muito mais do que a nossa própria visão, né? Mas por isso que a gente precisa ter essa consciência e entender que a imparcialidade, que é tão defendida, né, ela nunca será possível. Pois mesmo se você apresenta múltiplos pontos de vista e possíveis ideias divergentes sobre um fato, sobre a narração de algum fato, ele nunca vai conseguir exprimir esse real, porque você vai ter todo um aparato de recorte, a forma com que está posicionada o repórter, a forma do cenário atrás de você, se é um plano aberto, se é um plano fechado, enfim, vai ter todos esses recursos de imagem que eles são usados justamente para se transmitir uma mensagem de acordo com a visão ou de acordo com algo que se sobressaia daquele que está passando a mensagem queira. Por exemplo, quando o Lenin morreu e o Stalin assumiu a União Soviética, havia uma foto em que aparecia o Stalin e o Lenin na foto.
E o Stalin, para parecer mais grandioso, que seria o próximo líder da União Soviética, ele, numa manipulação de Photoshop da época, que não existia lá, obviamente, o Photoshop, mas seria uma das primeiras manipulações de foto da história, ele mandou ampliar a sua imagem, a sua figura, ele ficou muito maior do que o Lenin, né, na foto. Então, o fato dele ter ficado maior do que o Lenin na foto mostrava que ele queria passar a imagem de uma forma, né, subliminar, né, uma forma, não nem tão subliminar, mas de uma forma assim inconsciente, para gerar no inconsciente das pessoas, de que ele era maior até do que seu antecessor, do que o Lenin. Os mestres em manipulação eram os nazistas também, o Goebbels, Joseph Goebbels, que era o ministro da propaganda, e o Gauleiter de Berlim, né, o prefeito de Berlim, né, na Segunda Guerra Mundial, né, tinha esse posto também, ninguém nunca lembra disso, sempre fala dele da mídia, mas ele tinha o posto político também. Ele conseguia manipular a imagem, ele conseguia pegar, ele tinha aquelas fotos do Churchill durante a Segunda Guerra Mundial como mafioso. Eles tinham uma habilidade tremenda, que essa habilidade, justamente, que são métodos totalitários, métodos arbitrários, tanto soviéticos quanto nazistas, vai ser, depois da Segunda Guerra Mundial, usado por todos os países, é lógico, não de uma forma para se transmitir a ideologia de um partido ou de um governo, até que isso também aconteceu, né? Mas justamente na questão do marketing, para se passar um produto, para se passar uma ideia, para se vender produtos e ideias. E quando chega a televisão, com o recurso da imagem, ela muda totalmente a sociedade, né? A revolução da televisão, a revolução da imagem, eu acredito que ela foi maior do que o Copérnico, né? Do que a revolução copernicana, que falou que a Terra que girava em torno do Sol e não o contrário, né? Porque todo mundo ficou centrado na imagem. Ela mudou, inclusive, a disposição do arranjo da sala das pessoas. Antigamente as pessoas tinham as poltronas voltadas umas às outras, porque elas conversavam na sala. Depois que a televisão foi inventada, a disposição da sala das pessoas ficou em U, ou ficou voltada para a tela da televisão. Então é uma coisa assim que ela revolucionou absolutamente tudo, a nossa própria forma de entretenimento, né, pela imagem. Cada vez mais se passou a ler menos, e hoje em dia menos ainda. As pessoas assistem muito mais vídeos do que leem e tudo mais, né? E no Brasil, eu acredito que a gente sempre teve uma questão que era mais desfavorecida do que em outros países. Porque aqui, assim como a voz do Brasil sempre foi centralizada e ditava basicamente a narrativa do país e como as coisas funcionavam, a gente nunca teve uma indústria midiática, a gente nunca teve uma produção em série de filmes, por exemplo, cinematográficos. A gente sempre foi muito dependente, até pouco tempo atrás, e inclusive hoje, de verbas estatais para se fazer um grande filme. A gente não tinha uma Hollywood, por exemplo, ou uma própria Bollywood indiana que se produzia vários filmes, que tinha uma produção em série de filmes e tudo mais. A gente nunca teve isso. Então a gente ficava à mercê de um canal, ou à mercê de poucos veículos de imprensa. Enquanto você tinha, por exemplo, países com diversos canais que disputavam entre si, e a concorrência era sempre melhor, inclusive o serviço de cada canal e tudo mais, assim como na sociedade as coisas das instâncias, enfim, não só da informação, mas da comunicação e tudo mais, a gente ficou à mercê de poucas alternativas, né? A Rede Globo, por exemplo, quando ela surge após uma aliança com o grupo Time Life do Roberto Marinho, e ela desempenhou esse papel basicamente da voz do Brasil por conta dela ter na época uma imagem diferenciada, por conta dela ter justamente recursos não só visuais, mas financeiros superiores às suas concorrentes. Ela vai pegar e vai questionar e bater de frente com todo aquele conglomerado do Assis Chateaubriand, né? As próprias televisões depois vão chegar à falência, a TV Excelsior, a TV Tupi, que depois a TV Tupi, se eu não me engano,
foi o próprio Silvio Santos que depois comprou e virou o SBT, o Sistema Brasileiro de Televisão. Só que a Rede Globo ela cresce muito e ela começa a produzir as suas dramaturgias e tudo mais. Mas a informação monopolizada nesse canal e também a forma com que a dramaturgia foi se fazendo e tudo mais, desde aquela época, era também de uma forma intencional, nada ingênuo. Nada é feito apenas em nome da arte ou qualquer coisa assim. Sempre se tem uma mensagem a se passar. E você dominando os meios de comunicação, você domina justamente e monopoliza a mensagem e a narrativa. E ela vai crescer e ter um poder imenso. Ela foi a emissora do regime militar. Ela foi a emissora que consolidou as bases do regime militar. E quando, em um certo momento, no mundo já não era mais interessante as ditaduras, já não era mais interessante os regimes autoritários, ela justamente não necessariamente anulou a tradição do status quo do Estado, mas ela fez toda aquela mudança de narrativa para a abertura. As diretas já foi muito importante, a forma com que ela mostrava Ulisses Guimarães, por exemplo, falando lá o discurso da Constituição de 88, traidor da Constituição é traidor da pátria, enfim, todas aquelas imagens que fazem parte da nossa cultura, né? Elas foram imagens previamente pensadas e construídas para se vender a nova república como a democracia que se chegou, que se abriu, que eram novos tempos. Mas vale lembrar que há poucos anos atrás ela era a emissora do regime, né? Como que o Figueiredo, por exemplo, o presidente Figueiredo, usava a Rede Globo e como que ela usava a imagem do Figueiredo justamente, mostrando ele como aquele bom samaritano, que já era um militar diferente, pensando na abertura e tudo mais, né? Enfim, embora não fosse estatal, ela era como se fosse uma televisão estatal, né? Ela desempenhava mais ou menos essa função de TV estatal, né? E o poder dela foi começando a se concentrar tão forte que já chegou a ela alcançar a marca dos 80% dos televisores de todo o país sintonizado nela, né? Imagina você um país de hoje 211 milhões de habitantes, basicamente na época deveria ter quantos? 150 milhões? Não sei. Imagina 80% disso sintonizado em um canal e principalmente no horário nobre. Ou seja, ela ditou toda a cultura do país, que era voltada a ela. E naquela época seu poder era imenso, inclusive para eleger e derrubar presidentes. A primeira eleição direta, né, que tinha lá o Brizola, o Roberto Freire, todos aqueles candidatos, mas se polarizou entre Lula e Collor, ela fez a imagem do Collor. Mostrava o Collor como o caçador de marajás, como a alternativa jovem, um moço de rosto bonito, descendente do Lindolfo Collor, de uma família já de políticos na história do país, que falava francês, era erudito, educado, mostrava ele fazendo Cooper, mostrava ele na academia, mostrava ele pilotando um carro de Fórmula 1, mostrou ele inclusive pilotando um jato da FAB, da Força Aérea. E ela fez toda a sua imagem, né, e de uma forma proposital na época, né? E todo esse bombardeio midiático em cima do Collor, ele foi ter seu expoente máximo, né, numa edição que o próprio Boni, né, fez lá na Globo, que ele era lá o diretor da Globo e tudo mais, o José Bonifácio, né, chamado como Boni, e ele se editou de uma forma, naquela época o debate não era ao vivo, e se projetou de uma forma prejudicando o candidato oponente do Collor, que era o próprio Lula, né? E quando não foi mais interessante, né, a Globo, com aquela novela lá, Anos Rebeldes, se eu não me engano, e ela começou a mudar totalmente a opinião pública contra o próprio Collor, que foi ela que fez de tudo para moldar a opinião pública para vencer. Outro fato que eu me lembro aqui também, muito, muito famoso, foi o fato após o sequestro do Abílio Diniz, né, como eles prejudicaram, por exemplo, o PT também na época. Dizem as más línguas, eu não posso afirmar, estou falando uma coisa popular, né, que está no imaginário popular, de que ela manipulou e mandou os sequestradores vestirem camisetas do Partido dos Trabalhadores para passar essa imagem negativa
e associar o crime ao Partido dos Trabalhadores e tudo mais. É claro que sempre as pessoas falam com paixão, sempre vão puxar para o seu lado, mas eu não duvido, e em outras instâncias esse conglomerado de mídia ele já foi muito atuante e importante na forma de moldar a opinião pública ao seu bem prazer, ao seu gosto, de diversas formas. Não necessariamente precisou-se interferir numa cena do crime para manipular a cena do crime. Isso já foi feito de uma outra forma, principalmente com conchavos e alianças para se passar a ideologia do governo. Assim foi feito com o Plano Real, assim foi feito com o Fernando Henrique e com o próprio Lula, que injetou bilhões de dinheiro nesse conglomerado de mídia para que eles pudessem passar sempre a imagem que fosse a imagem de um status quo, de permanecer sendo uma imagem reacionária, vamos dizer assim, ao governo que está no poder, né? A gente chegou num ponto, né, que até onde vai a ética, né? Até onde vai nessa linha, né? É uma linha tênue da barbárie com aquilo que eles chamam de ética, porque tudo se tornou um reality show, tudo se torna reality show. A vida privada, ela não existe mais. Você não tem mais para dentro da sua casa a privacidade. É como se a rua, que é o público, se estendesse para dentro da sua casa. O Roberto da Mata falava, né, que a cultura brasileira, a rua é uma extensão da casa. O brasileiro odeia o público, o brasileiro odeia a impessoalidade. Ele estende a sua vida privada para a vida pública, e no Estado é a mesma coisa. Mas a gente tem visto justamente na mídia, justamente uma invasão da privacidade dentro da casa do sujeito, se possível até dentro da mente do sujeito. E esses reality shows, por mais que tenha a palavra reality, né, de realidade, eles não representam a realidade. Você pega um programa como o Big Brother, por exemplo, já foi cansado várias vezes falado que aquilo ali, ele tem, não de uma forma abrupta, mas ele tem a sua dose de manipulação e de se definir, tentando moldar a opinião pública de quem vai ser o ganhador, de quem vai desempenhar determinado papel. A própria seleção dos candidatos já é uma seleção prévia, né? Por mais que o candidato saia por votos da população, esses votos eles são meio que induzidos tentando se formar uma ideia daquele candidato que está no programa para justamente exaltá-lo ou denegri-lo. E por mais que me critiquem de usar a palavra denegrir, essa palavra denegrir vem de difamar. Eu não estou falando em relação errônea que se fala da origem dessa palavra relacionada à escravidão. Denegrir vem de difamar e não está ligado à escravidão. Isso é um mito que as pessoas falam. Mas eu não quero falar do sentido das palavras agora, né? A morfologia das palavras agora. O que eu quero dizer, por exemplo, é justamente isso. É que esses programas que dizem que são programas da realidade, eles não representam a realidade. E eles sempre têm um roteiro por detrás. Tudo é roteirizado. Tudo tem uma intenção a se chegar. As novelas, elas eram feitas de uma forma que o autor ele ia escrevendo a novela de acordo com a opinião pública. Se aquele personagem deveria morrer, se aquela personagem deveria ser a vilã, se aquele personagem deveria se dar bem, se aquele casal deveria se separar. E eles fazem no reality show a roteirização das vidas das pessoas também. Então o que acontece, eu acho isso um tremendo crime, né? Porque é a roteirização de tudo, é você tentar passar manipular tudo para se chegar aonde quer se chegar, inclusive desrespeitando a privacidade, desrespeitando e fazendo um jogo antiético totalmente. Os direitos humanos que tanto são falados ultimamente deveriam ser mais prezados se as pessoas realmente se preocupassem com os direitos humanos em relação a essas coisas, porque a mídia ela tem o poder de difamar alguém, construir positivamente alguém, mas também de destruir alguém, né? Quantas pessoas já não foram destruídas e tiveram suas imagens destruídas e perderam a vida, não no sentido de morrer e ser enterrado num caixão, mas perderam a vida social por conta de alguma arbitrariedade, às vezes hipócrita e até canalha que a mídia faz, né? Assim como foi perseguido na Venezuela o canal de televisão pelo Hugo Chávez, né? Que foi de uma forma ditatorial não renovou a concessão do canal principal da Venezuela.
e a televisão Excelsior dizem também que foram os militares que conseguiram acabar com ela. Outras televisões que faliram, como a Manchete, aí já foi uma outra questão, né? A Manchete faliu já na Nova República, nos anos democráticos, mas a televisão Excelsior dizem que foi por uma interferência até do governo militar e dificuldades que o próprio governo militar fez, né? Eu não creio que está acontecendo isso hoje com a Globo, né? Eu acho que o problema ele é um problema diferente se a gente for tentar comparar com esses anos 80, 90, por exemplo. Eu acho que o problema hoje realmente é um problema de se ter um governo que está dizendo que apenas vai renovar a concessão se tiver com as contas pagas, e realmente a questão do PJ, das pessoas que trabalham na Globo, essa questão faz com que o Estado não recolha os impostos que deveria recolher para justamente se ter políticas públicas, para justamente se ter ações afirmativas do próprio Estado com a população, né? É hipocrisia você dizer que é a favor de um estado de bem-estar social e tudo mais, quando você é aquele que sonega impostos e manda todo o dinheiro para fora, dinheiro inclusive estatal, para ficar anunciando empresas estatais no seu canal e tudo isso, sendo que esse dinheiro poderia muito bem ser contribuído para se fazer as mudanças da sociedade, para se fazer justamente ações afirmativas e que se criar um Estado através dos impostos recolhidos, fazer um estado de bem-estar social e tudo mais, né? O que, por exemplo, a influência que esse conglomerado de mídia teve no processo justamente de mostrar a Lava Jato e o recorte do juiz, como a forma como eu disse no início, a forma com que a imagem é recortada, a forma com que se narra, a forma com que os elementos são arranjados, né? Até pouco tempo atrás essa emissora era considerada o PIG, né? O Partido da Imprensa Golpista, né? E todo esse processo que vai chegar na situação que nós chegamos hoje, ele é um processo que tem sim, que esse conglomerado de mídia tem sim a sua parcela, não diria de culpa, né? Não estou aqui fazendo juízo de valor, mas tem a sua parcela de contribuição, né? Por mais que hoje se venha e que todo esse processo foi desaguar num governo que é contra as suas políticas, e agora se tenta mudar o discurso, se tenta mudar os ares como se nada tivesse acontecido, mas até pouco tempo atrás era o Partido da Imprensa Golpista. Só que hoje o expoente das redes sociais e a informação descentralizada, ela justamente diminuiu o poder da mídia centralizada, né, da informação centralizada. Eu fazendo esse vídeo aqui, eu sei que meia dúzia de pessoas vão assistir, mas eu posso ter, por exemplo, tem pessoas que munidas de um celular conseguem ter mais acessos do que o Jornal Nacional, por exemplo, que é o jornal que sempre foi o veículo de informação mais importante. Né, as pessoas se informavam pelo Jornal Nacional, e isso não é uma coisa que está acontecendo mais. A informação está descentralizada, né? Eu não sei por quanto tempo estaremos assim, se tem pessoas querendo regulamentar as redes sociais, né, a própria mídia também, enfim. Mas eu vejo com bons olhos essa questão da informação descentralizada, porque ela tem uma veia mais anárquica, né? E por mais que não exista imparcialidade, e eu aqui falando isso, ou uma outra pessoa em algum outro canal que vocês seguem, passando a notícia nua e crua e bruta, ela dando opinião mesmo, não é ciência, é opinião mesmo que a pessoa está fazendo, é o mais honesto, por exemplo, do que uma emissora com todo um aparato, ou com todo um recurso bilionário e uma estrutura gigantesca, fazer exatamente o mesmo, mas de uma forma mais sutil ou implícita, mas que também não existe imparcialidade, e que tudo isso é feito com um arranjo, de uma forma para se tentar passar um sinal de prudência, um sinal de amenidade, um sinal de que aquilo que está sendo passado foi averiguado, ou seja, se tem uma impressão pela própria forma com que o texto é criado, né? O texto que eu digo não só escrito, mas o texto da mensagem, da fala, da narrativa criada, parecer que aquilo tem uma legitimidade por conta dos recursos milionários que o canal tem. Mas, às vezes,
se produz tanto fake news quanto, por exemplo, um jovem revoltado com um celular gravando de dentro do seu quarto, né? Então, esse tipo de questionamento eu acho uma coisa interessante, né? Por mais que hoje se fale que está polarizado e tudo, eu acho que realmente hoje nós estamos vivendo num mundo mais, que a democracia está sendo mais fortalecida. Porque agora sim você não tem, por exemplo, todo mundo concordando apenas com um viés. Por mais que tenha pessoas radicalizadas, pessoas com discursos intolerantes de todos os lados, mas hoje você tem uma quantidade maior de discursos que eles veem inclusive nessa arena de conflitos, e a democracia é uma arena de conflitos, e não fica todo mundo reproduzindo sempre o mesmo viés vindo de uma centralidade. Que vai ter fanatismo e intolerância, vai ter, porque isso faz parte do próprio ser humano. Mas você tem fanatismos e intolerâncias diferentes de todos os lados, seja o religioso, seja de todos os espectros políticos, e você vai ter também as pessoas em cima do muro, as pessoas tentando agradar a gregos e troianos, você vai ter as pessoas que estão no meio dessa linha, né, direita, esquerda, vamos dizer assim, os que estão no meio, os que fazem o papel de uma centralidade, ou seja, tudo vai aparecendo e vai sendo escancarado porque da verticalidade se horizontalizou, né? A memória ela vem da Mênesis, aquela própria deusa grega, né? A Mênesis da memória, né? E quem que eram as pessoas na antiguidade que conseguiam passar a mensagem, principalmente na Grécia Antiga? Tem a Teogonia lá, né? O Hesíodo, o poeta Hesíodo, e o Homero, por exemplo, que eram aquelas pessoas que através da poesia conseguiam fazer passar a narrativa, e isso vai ser usado depois para o capitalismo editorial também e tal. E daí vem a questão da mediação. A mensagem, a narrativa, ela era feita ela vinha dos deuses, né? Ela era sagrada e ela era feita por uma mediação por esses poetas em relação ao povo. Daí vem a palavra mídia, de média, aquela que faz uma mediação. Só que antes, essa mediação estava concentrada no poder de uma, duas ou três conglomerados de mídias que tinham esse poder. Hoje, qualquer um pode fazer essa mediação. E você tem a liberdade de assistir e receber a informação pelo veículo e canal que mais lhe agrada, mesmo sendo de um pobre, quixotesco sonhador que pega uma câmera e tenta aqui, né, como Davi, né, tentando derrotar o Golias, transmitir a sua mensagem.